Eu quero começar o programa de hoje trazendo essa informação que é curiosa. Olha só, você sabia que no ano passado a gente sempre fala aqui do sucesso do Brasil durante a pandemia, né? A nossa proteína que já sempre foi tão bem exportada, mas cresceu no ano de 2020. Você sabia que nesse ano o Brasil faturou 16 bilhões de dólares vendendo a nossa proteína, seja de boi, de ave ou de porco, pois é, vendendo para o mercado internacional. Nosso principal cliente, a gente sabe que são os países asiáticos, liderando aí a China, mas também há outros países que consomem bem a nossa proteína. Mas olha só, se engana quem pensa que só o filé de frango ou o peito de frango, carnes que são bem consumidas no Brasil, são também bem valorizadas aí na Ásia. Aqueles pedaços dos animais, como por exemplo aqui no Brasil, o pé de galinha que não é tão bem consumido, ou o rosto do porco, ou a tripa do boi, são bem vendidas e cada vez mais são esses tipos de produtos que ganham espaço, tá? Aí no nosso mercado internacional. A gente vai falar sobre esse assunto agora com a Associação Brasileira de Proteína Animal no quadro Prosa Agro. Nós estamos ao vivo com o diretor de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, que é o Luiz Rua. Olá, Luiz, bom dia. Muito obrigada por atender a nossa equipe. Bom dia, Liana. Bom dia aos telespectadores da Meio Norte. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Então, Luiz, eu queria que você começasse falando, comentando esse crescimento, né, que o Brasil vem observando na exportação esses pedaços, como a gente pode dizer assim, dessas partes, né, do frango, dos suínos, que não são tão bem aproveitadas aqui no Brasil, mas que no mercado internacional, principalmente na Ásia, elas têm aí caído no gosto, elas são bem consumidas, não é isso? Sem dúvida, Liana. Essas partes que nós chamamos ou de miúdos, quando é interno ao animal, ou então os pertences, quando é externo, como é o caso, por exemplo, do pé de frango, nós vemos um crescimento exponencial da demanda, especialmente pelos países asiáticos. Eles têm a cultura de comer esses produtos, eles têm há muitos anos, né, o Brasil já exporta esse tipo de produto para lá, e a gente tem visto que com o aumento da demanda chinesa nos últimos anos, mas não só, também aumento de demanda ali em vários países da Ásia, isso tem possibilitado que nós tenhamos um resultado muito expressivo nas vendas desses produtos. Só para você ter uma ideia, antigamente, quando nós falávamos em decisões de produção na cadeia e de quanto produzir, muitas dessas decisões eram baseadas na demanda europeia, por exemplo. Mas hoje o que a gente vê é que a demanda por exemplo, o pé de frango lá na China, alguns miúdos também suínos em toda a região asiática, é o que tem sido, vamos dizer assim, o balizador das decisões de produção de muitas das empresas que podem exportar para esses destinos. Como é que essas empresas aqui têm se preparado para atender cada vez mais essa demanda desses tipos, né? E outra coisa que eu queria te perguntar, a questão do preço, né, que é vendido, porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente sabe que não é tão bem valorizado, mas quando ele chega para o mercado internacional para ser vendido, essa questão do preço, é um preço mais em conta ou também se equipara a outras partes dos animais? Não, pelo contrário, nesse caso são produtos muito valorizados, né, em função dessa demanda. Então, vou te dar um exemplo, no caso, por exemplo, do pé de frango, se nós vendêssemos ele aqui no mercado interno e ele é utilizado eventualmente para fazer farinha, para as fábricas de graxaria, já que não há muito consumo do pé, ainda que a gente tenha visto um aumento do consumo do pé de frango aqui no nosso país também, mas se nós fôssemos vender aqui para graxaria no mercado doméstico, esse produto valeria algo em torno de US$ 500 a tonelada, ao passo que quando nós vendemos para a China, e aí é todo um trabalho de classificação do pé, todo envolvido nisso, a gente consegue mais de US$ 3.000 a tonelada. Tem um outro produto, por exemplo, que é a cartilagem do joelho, vamos dizer assim, do frango, que vale mais de US$ 5.500 quando a gente vende para o Japão. Então, são produtos que são valorizados e que ajudam, né, nesse momento, ainda mais de alta de custos, a gente de alguma maneira, ter um equilíbrio nas contas, porque são produtos, de fato, muito valorizados lá no exterior. Você percebe que todos os frigoríficos, as empresas que exportam, elas estão preparadas também para exportar essas partes ou elas querem cada vez mais se especializar nisso por conta desse aumento da demanda, Luiz? Não, olha,
Olha, Liana, a partir do momento que há decisão de abate de um frango, você tem que aproveitar todas as partes. Então, essa demanda, e por isso que é importante, né, a quantidade de mercados que o Brasil tem aberto, hoje mais de 140 mercados no caso de aves, mais de 95 no caso de carne suína, tudo isso faz com que a gente consiga ter um equilíbrio, né, das contas. A partir do momento que você decide abater o frango ou o suíno, você tem que dar, né, entre aspas, vazão a todas as partes. Então, essa demanda que vem lá da China, do Vietnã, das Filipinas, é uma demanda muito bem-vinda. Só para você ter uma ideia, nesse ano, as Filipinas, que é um país ali da Ásia, aumentou em mais de 80% as suas compras de aves do Brasil e mais de 200% a compra de carne suína. Então, tudo isso ajuda a equilibrar nessa equação aí, que é uma equação bastante complexa. Certo. É só uma curiosidade. Você tem informações, por exemplo, pelo que eu já li numa reportagem, eles costumam consumir, por exemplo, na China, o pé de porco é vendido como se fosse na verdade, uma entrada, né? Um aperitivo. É muito comum, né? E você tem informações sobre como eles consomem essas partes dos animais, Luiz? Claro, claro. No caso do pé de frango, como você bem diz, ele é um snack, né? Então a pessoa passa naquelas máquinas que estão nas estações de metrô, de ônibus, né? E que tem ali uma série de produtos, um refrigerante qualquer, e também tem lá o pé de frango temperado com vários temperos, apimentado, e tem até nível de pimenta, viu, Liana? Vai do nível 1 até o nível 5, é bastante interessante isso. No caso da cartilagem, por exemplo, que é aquele que eu comentei que tem uma demanda muito forte do Japão, também da Coreia, ele é servido como se fosse uma pipoca. Então você frita aquela cartilagem com uma massa temperada e isso acaba sendo como se fosse um tira-gosto ali que o pessoal come tomando a sua cervejinha, fazendo o seu drink ali. Então são produtos que de fato têm essa demanda e são utilizados dessa maneira lá pela população asiática. Também para finalizar, você tem números de crescimento em relação a esses setores que a gente falou, né? De vendas, nós temos números? Olha, a gente pode dizer que aí nesse último ano a gente tem visto aí em torno de 10% de incremento, de maneira geral, obviamente, falando, né, nesse tipo de produto, a gente tem visto, né, aumento das exportações de carne suína para a China e, obviamente, importante, também no caso de carne de frango, no qual o pé de frango talvez seja o nosso principal produto para lá, então a gente tem visto uma demanda que continua firme e deverá continuar nos próximos anos, de maneira geral. Muito obrigada, Luiz, por nos atender, pelas informações, tá bom? Eu agradeço você, tá? E muito obrigada, e a gente sempre vai esperar você de volta aqui para trazer informações para a gente desse mercado, né? Que só cresce, o nosso mercado de produção de proteína, né? Tanto para o mercado interno como para o mercado externo, trazendo aí muitos empregos, enfim, renda para o nosso país. Obrigada e uma boa semana de trabalho. Igualmente, uma boa semana a você e a todos os telespectadores.